Tem uma história interessante, né? Isso é muito antigo, não sei nem quem inventou isso. Dizem que uma vez um caçador viu uma lebre passando e ele correu atrás da lebre. Quando ele estava correndo atrás dessa lebre, um outro caçador o viu também e viu a lebre. E começou a correr atrás também. Só que tinha um outro caçador que estava tirando um sono, um cochilo. Quando ele viu, já estava passando o segundo caçador. Ele não viu a lebre. Aí ele pergunta: por que vocês estão correndo? Aí eles contam: não, é porque tem uma lebre ali na frente. Aí ele começa a correr atrás também. E a mesma coisa, foram se juntando um monte de caçadores correndo atrás, por causa da história que os caçadores contaram que tinham visto uma lebre. Mas quem viu foram somente os dois primeiros. Os outros estavam correndo por causa do movimento, não tinha nada para fazer mesmo, alguém viu, vamos correr atrás também. Moral da história: algumas horas depois, os caçadores foram se cansando e foram parando de correr. E somente continuaram correndo os dois que tinham visto a lebre. Porque eles sabiam atrás de que eles estavam correndo. A nossa vida de cristãos é a mesma coisa. Falo para nós que somos católicos, falo para vocês que são evangélicos. Às vezes nós colocamos a nossa confiança no pastor, porque ele nos contou que tem uma lebre na estrada. Mas não pode ser assim. Eu tenho que ver a lebre, porque senão eu vou desanimar com o tempo. Se eu não faço uma experiência de Jesus, se eu não experimento Ele na minha carne, o poder da sua ressurreição, mudando o meu jeito de ser, mudando o meu jeito de ser homem, de ser padre, modificando o meu jeito de achar, de viver, de olhar, de sentir, enfim. Se eu não sinto os benefícios do meu processo de conversão, que é me tornar uma pessoa melhor, em pouco tempo eu paro de correr atrás. E só chega aquele que viu o Senhor. É igual a história da samaritana, que ela corre para contar. E aí eles vêm para confirmar o que ela havia contado. E depois ela volta e encontra com eles. E eles falam para ela: nós acreditamos não é porque você nos contou. Nós acreditamos é porque nós também o vimos. Nós não estamos agora acreditando na palavra de Jesus porque você veio falar dele para nós. Não. Nós estamos acreditando na palavra de Jesus é porque nós o ouvimos falar também. E a sua palavra nos tocou. É a mesma história, minha gente. Às vezes a gente vai, é porque a gente quer ver aquele pregador, quer ver aquela pessoa falar, mas a gente não descobre a essência do que ele está falando. A gente para só nele, e não pode, porque um dia pode ser que esse pregador te decepcione. E é bom que decepcione, sabe por quê? Para você saber se você acredita em Deus ou não. Porque se diante da decepção com aquilo que é humano, a sua fé vai por terra, então significa que ela nunca foi fé. Ela foi apenas uma confiança naquele humano que estava te levando junto. E não pode ser por aí. A nossa fé tem que ser algo maior, tem que ser mais fundamentada. Ela não pode depender dessa precariedade humana. Não. A gente não põe a esperança naquilo que a gente não viu. A gente põe esperança naquilo que a gente viu. E por isso que nós temos que fazer a experiência constante de ver o Senhor. Como? Através da sua palavra, através do sacramento, através do conhecimento das coisas dele, a gente sentir os benefícios da vida de Deus na nossa vida. Isso é muito bonito. Quando você tem uma pessoa verdadeiramente convertida, você pode esquecer. Ela nunca mais vai ser um problema. Porque ela vai descobrir a chave para resolver os problemas que ela tem. Você pode observar, as pessoas que mais nos dão trabalho na vida, elas não têm vida em Deus. E se fala que tem, é farsa. É farsa. Porque quando Deus entra na nossa vida de verdade, Ele nos coloca uma coragem tamanha para enfrentar a vida, que não há nada, absolutamente nada, e digo isso com todas as letras, não há nada que seja capaz de derrubar aquela pessoa. Isso não é conversa fiada, não. Quando você encontra uma pessoa de fé verdadeira, sólida e fundamentada, essa pessoa ela é naturalmente equilibrada, trabalha a partir do bom senso,
busca sempre a sabedoria, quer sempre ajudar, tem sempre uma palavra de incentivo, quer sempre buscar um jeito de consertar o que está errado. Que Deus só faz isso com a gente, minha gente. Deus só nos melhora. Quanto mais a gente mergulha em Deus, melhor a gente fica. Isso é bonito demais. Deus não é um peso, Deus não vem para nos pesar a vida, Deus não é uma situação desagradável, não, é o contrário. Quando Deus entra na nossa vida, Ele nos ajuda a organizar a nossa casa, nos ajuda a olhar para os nossos filhos, nos ajuda a olhar para a nossa esposa, nos ajuda a olhar para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Hoje mesmo eu estava dando um pito lá, numa pessoa que eu amo, que é laço de sangue. Eu dizia, reaja. Não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. Deus nos ajuda a fazer, Ele não faz por nós. E é bonito isso. O pai que ama, ensina o filho a fazer, não faz. Gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta. Como o senhor vê a história da Igreja Católica? Suas bases, o que foi e o que é hoje? Faço essa pergunta porque há muito tempo que eu estava descrente da religião e havia parado até de frequentar mesmo a igreja. Só depois de assistir os seus programas, eu comecei a resgatar a minha vontade de retomar a religião. Por isso que para mim é importante ressaltar que em momento algum perdi a minha fé. A minha fé em Deus é absoluta. Faço minhas orações, sou cristã. Mas o que eu via e via na igreja não me convencia. As pessoas vão à igreja sempre, mas esquecem de praticar o amor no dia a dia, de ajudar nas pequenas oportunidades e assim por diante. Cris, é interessante a gente pensar que a fé em Jesus, ela passa também pela fé na igreja, porque o tempo todo a igreja legitima esta presença de Cristo na história, através dos sacramentos, através da palavra. Então, nós precisamos da igreja, do ponto de vista humano a gente precisa. Jesus não precisaria da igreja, mas Ele, por uma razão humana, Ele institui a igreja, porque nós somos homens e mulheres que precisam de situações que nos ajudem a nos prender naquilo que é eterno. Interessante isso, né? Porque o que é a realidade material perto de tudo que é eterno? Não é nada. A matéria, ela é temporária, ela passa. Será que a gente pode dizer que a igreja também passa? Será que nós podemos dizer também que esta igreja é temporária? O caráter humano dela é. Não é temporário na igreja a presença do Cristo. Agora, a maneira como este Cristo é vivido e interpretado pela igreja, isso depende muito do tempo, depende muito da época, depende das pessoas que refletem, depende das pessoas que lideram. Há uma perspectiva muito interessante que diz que Deus vai ser sempre vítima da inteligência humana. Porque a igreja é santa, mas ela é também humana. E no momento que ela é humana, ela é marcada por limites, ela é marcada por erros, porque não existem pessoas que não cometem erros. Esse ser humano ainda não foi fabricado. E como Cristo institui uma igreja humana e divina, ficamos sabendo que o que é divino na igreja, isso não passa, mas o que é humano passa. O padre morre, a sacristã morre, o leitor morre, a pastoral acaba e o Cristo continua. Onde é que está o grande erro, Cristiano? É quando nós prendemos a nossa atenção e a nossa fé no aspecto humano da igreja. Aí você vai se decepcionar, porque é humana, e no momento que você se decepciona, você vai embora, porque perdeu o sentido para você. Por isso que tudo o que é humano precisa ser relativo. Não tem outro jeito. É relativo porque eu não tenho como ser absoluto. Eu não posso, como padre, por exemplo, eu não sou absoluto, eu sou relativo. Eu passo, eu perco a minha utilidade dentro da igreja, eu perco o meu papel, eu posso perder a minha pastoral, mas a dimensão sacral da igreja que está em mim, essa não passa, porque eu sou batizado, que eu estou crismado, eu estou confirmado, eu participo da vida dessa igreja. O Cristo que está em mim já me dá esta garantia. Então, realmente, quando nós temos o processo histórico, se a gente for olhar para isso, a gente tem todas as razões para falar, a igreja errou demais, eu vou largá-la para lá. Veja bem, quantas pessoas imaturas, no momento em que estudam a Santa Inquisição, que foi um período da igreja terrível, de erros terríveis humanos,
muita gente corre o risco de perder a fé. Só que aí a gente tem que fazer uma leitura. Aquele erro humano não é a totalidade da igreja. Aquele tempo da igreja não condensa tudo que a igreja é. A igreja é mais do que isso. A igreja é santa. E se eu me prendo no que é o pecado da igreja, então eu não terei razões para seguir a Jesus. É o que o Dom Carmo falava para nós ontem, no nosso dia da misericórdia. Ele falava, nós não podemos seguir a pessoa. Nós temos que seguir a Jesus. Às vezes a gente escuta muito, né? Padre, eu saí da minha igreja porque eu me decepcionei com o padre. Então tá certo, vai embora mesmo. Se o motivo de você estar na igreja era o padre, você passou da hora de você ir embora. Você precisa ir lá descobrir um outro valor. Nós não estamos na igreja por causa do padre. Nós estamos na igreja por causa de Jesus. Agora o padre, ele pode ajudar ou prejudicar a nossa permanência. Claro, aí é o processo de santidade dele que ele tem que avaliar. Mas você também tem o seu. Outro dia eu atendi uma pessoa que ela falou assim, padre, eu não vou na igreja porque todo mundo lá é tudo um bando de safado, tudo um bando de hipócrita. Pensei, olha, onde é que não tem gente safada? Onde é que não tem gente hipócrita? Se for assim, você não pode ir nem à academia. Todo lugar tem gente safada, tem gente hipócrita. Mas não é por causa disso que a gente deixa de frequentar esses lugares. Só que aqui, a safadeza e a hipocrisia tem jeito. Aqui nós acreditamos no processo de conversão. Nós acreditamos na mudança. Por isso que é muito honesto, teria que ser muito honesto da nossa parte, a gente assumir, olha, eu estou em processo de melhora. Então o grupo que eu participo, o meu grupo de igreja, o meu grupo de reflexão, é um grupo que conhece as minhas fraquezas. E no momento em que elas vêm à tona, as pessoas me ajudam a superar isso. É tão bonito, né? E aí entra todo o caráter comunitário dessa conversão. Eu estou dentro da igreja e na igreja eu me converto ao Cristo. Só que a minha conversão, ela esbarra também nas pessoas que estão do meu lado. Então eu preciso o tempo todo estar atento ao meu jeito de ser cristão e o outro me ajuda com o seu jeito também. É uma forma que a gente tem, Cristiane, de vencer esse peso do que é humano, né? Não, gente, erros nós vamos cometer sempre. O que a gente não pode é perder de vista o Cristo. Às vezes tem gente que perde a fé por cada coisa que não dá nem para entender. Não dá para entender mesmo. E quando contam as razões pelas quais deixou de frequentar a igreja, dizem, não, nunca foi maduro, nunca foi fé. Porque se é fé mesmo, você não vai depender daquilo que está sendo ali. O bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado, mas em alguns momentos o discípulo terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Que às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, de que Deus faz aquilo. Tá certo? Nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege? Sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida,
peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer da minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante. Sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida. Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então ela vai ser eternamente ingênua. Vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas. E a vida não é um conto de fadas. Então acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Está vendo? Que também é um pouco protegida, né? A terra prometida seria alcançada, uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. O povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola, no tempo da escravidão a cebola era o principal alimento, por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha, para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento, eu tinha cebola para me alimentar, e agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma. Dê tempo ao deserto. Permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer. Até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. Terrível. Quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento,
quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto a caminho da terra prometida, ele também sente medo, ele também não sabe o que vai ser. Por isso ele o tempo todo, através das manifestações de Deus naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né? Que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água, enfim. Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa. Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer, não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida é porque não lhes faltou nada. Aí você observa que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis, que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda. Você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Ah, mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado,
Porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela estava? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai, dá mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar, vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala, isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai.
E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala, agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado. Lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala, ó, pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala, e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para saber, para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar
ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Já, já. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Boa noite, Christian. Tudo certíssimo por aí? Eu te cumprimentei hoje? Não. Acho que não, que nós gravamos aqui antes, eu não sei o que eu fiz. É que eu estou velho, ele está sonolento. Se você observar o Christian hoje, inclusive eu vou pedir até que você focalize ele um pouco mais, ele está mais sonolento que o normal hoje. Está quase dormindo. Ele falou que os pernilongos na casa dele já se acostumaram com aquele líquidozinho que a gente põe para queimar, para espantar. Olha só que interessante. Eu não sabia nem que eu ia falar. Quando eu comecei a cantar a música, eu ia falar da proteção de Deus na nossa vida, mas não sabia que iria desembocar nesse discurso todo da proteção que desprotege, do desconforto da estrada, do deserto, como algo essencial à vida humana, irrenunciável, e que nenhuma visão ingênua religiosa pode nos impedir de compreender a vida assim, né? A dificuldade como um processo natural na nossa vida. E aí, olha o texto que eu tinha preparado para hoje, que está em Mateus 10, versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr uma oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, de maneira especial. Não, brincadeira, não está escrito isso aqui não. E os inimigos... e os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem buscar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Não é São Paulo que está dizendo isso, não é João, é Jesus. É um texto dito pelo próprio Mestre. Olha que interessante, minha gente. Quando você olha, quando você percebe que essa palavra dura de Jesus, é para nos ajudar a compreender a crueza da vida mesmo. Ele não veio passar manteiguinha no pão. Ele não veio nos propor moleza. O próprio Cristo nos diz que esta espada que Ele coloca dentro dos nossos relacionamentos é justamente para nos fazer crescer. É para estabelecer bem os papéis. É a experiência do enfrentamento. Isso a gente vai viver a vida inteira. Não pense você que sua relação com sua mãe é uma relação bonita que jamais será questionada. Não, não é assim não. A relação mãe e filha, se você não estabelece esse enfrentamento no momento certo, a paz não chega. Porque fica aquele conflito velado. Não é assim? A mesma coisa na nossa relação dentro de casa, quando você percebe que está existindo um conflito que nunca se resolveu, porque as questões nunca foram colocadas para fora. A gente nunca teve coragem de colocar na mesa. Eu me lembro direitinho. O dia que porque o mineiro tem muita dificuldade de estabelecer um embate com a própria mãe. A mãe é um território sagrado que a gente não tem coragem de questionar, né? E eu me lembro que isso é muito cultural, a gente vem de uma família, de uma estrutura cultural matriarcal, onde a mulher tem um poder muito grande. E eu me lembro direitinho quando me chegou essa consciência, e eu falei com a minha mãe, mãe, eu amo tanto a senhora, mas eu sou também capaz de odiá-la. Aí a gente leva aquele susto, um filho odiar sua mãe, não o ódio no sentido de querer matar, jogar pela janela, não é isso não. É no sentido de você rejeitar uma série de aspectos da personalidade dela que estão em você e que você assumiu por uma imposição. Quando você identifica que existem aspectos da sua personalidade que são muito parecidas com a da sua mãe e que você rejeita profundamente aquilo que você gostaria de ter o direito de se libertar. Então, mãe, a senhora é um território sagrado, mas eu tenho que ter coragem de reconhecer os excessos que a senhora provocou em mim. Aí, minha gente, parece que uma espada corta o coração dos dois, né?
mas a ressurreição que vem depois, porque você se desobriga, você começa a ter coragem de estabelecer os confrontos com todo o respeito que a mãe precisa e merece. Mãe é um território sagrado que nunca deverá ser desrespeitado, mas pode sim ser contestado na hora certa e do jeito certo. A senhora escolheu viver assim, essa não é a minha escolha. Então a gente precisa continuar se amando, a gente pode estabelecer esse embate e a gente continuar vivendo em um profundo respeito um pelo outro. É assim. Quando Jesus fala que ele trouxe este embate, essa espada, não é para nos separar uns dos outros, não. É para nos unir do jeito certo. Porque às vezes uma união só acontece de verdade depois de muitos conflitos. A gente precisa se livrar das visões ingênuas. Essa pessoa é perfeita. Olha como nosso amor é lindo. Isso dura 2, 3 anos até que os príncipes retiram as máscaras e você descobre que aquilo não passa de um rinoceronte que tinha uma carinha bonitinha no primeiro momento e é um monstro capaz de pisotear tudo que você tem de mais sagrado. Então, retiramos a visão ingênua dos nossos relacionamentos e aí você começa a ter, de fato, um terreno palpável onde o amor é possível. Sim, pessoas imperfeitas podem sim se amar e estabelecer relacionamentos muito bonitos, muito edificantes, muito interessantes. Ah, mas então eu a partir de agora vou contestar tudo. Não é assim não. Seja sábio. Começa a identificar o que na sua vida precisa ser enfrentamento. Muitas situações não se resolvem é porque a gente não conta para o outro que aquilo nos incomoda. Mas a gente não faz do jeito certo, porque a gente reclama toda hora. Toda hora a gente reclama, a gente grita, mas a gente não faz o enfrentamento. O enfrentamento é quando você marca a hora, lugar, senta todo mundo na mesa, ou senta você e seu marido e fala, olha, sabe isso que você está fazendo? Isso não é justo comigo, não é justo com seus filhos, e se você não tomar uma decisão, nós agiremos. É igual ser agredido, né? Tem gente que vai se acostumando com a agressão, vai se acostumando com a agressão, vai sendo agredida a vida inteira e se acostuma com a condição de vítima. Não é assim. Não pode ser assim. A gente tem que problematizar aquilo que na vida está nos agredindo. Que às vezes a agressão não é um tapa, não é um chute, não. É uma palavra, é um olhar, é uma postura, é um jeito de interpretar. Então, se eu interpreto o outro como um eterno território onde eu posso manifestar todas as minhas iras, onde eu posso despejar todos os meus excessos, e ele se acostuma a ser isso, eu estou agredindo de maneira muito cruel, tão cruel quanto dar um tapa. Então, se a gente não rompe com se a gente não estabelece o enfrentamento que vai romper esse processo que nos adoece, é bem provável que a gente morra sem ter tido a possibilidade de pisar na terra prometida que nós podemos alcançar. Aí Jesus continua. Quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. A gente pode, no primeiro momento, pensar que Jesus está carente aqui, né? Ah, ele só quer o amor todo para ele. Não. Isso também é visão ingênua. Vamos superar essas visões ingênuas. Aqui, o amor que Jesus está falando refere-se à capacidade de nós tomarmos tudo que ele nos ensina e colocar isso muito mais importante como aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou. Que meu pai e minha mãe, por serem marcados pelo pecado, me ensina muita coisa errada. Ah, mas me ensina muita coisa errada. Com o próprio exemplo dele dentro de casa. Quantos de nós, você que está me assistindo, pode dizer isso? Quantas coisas erradas na vida você viu dentro da sua casa? Eu não preciso ir muito longe para ver a perdição do mundo. Às vezes está ali dentro, com uma falta de testemunho, com uma falta de honestidade, com uma falta de verdade. Os vícios que nós criticamos tanto tempo, que estão presentes pelo mundo afora, às vezes estão aqui dentro da nossa casa, do nosso lado, sendo promovidos por pessoas que nos amam e dando exemplo aos filhos que estão crescendo. Os nossos lares precisam de conversão sim, minha gente. Então quando Jesus fala, quem ama mais o seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno do meu reino. Por quê? Porque não pode chegar ao reino aquele que não está convencido
tocado, modificado pela mente de Cristo. É cristianismo. É a mente de Cristo na minha, é o pensar de Cristo no meu. Inaugurando este tempo especial na nossa vida, tempo da Quaresma, oportunidade feliz que nós temos de viver e intensificar a nossa conversão. Eu gosto de compreender a conversão como uma volta que nós fazemos a Deus, que naturalmente nos faz voltar a nós mesmos. Pode observar, boa parte dos pecados que nós cometemos, é claro que tem esses pecados do nosso dia a dia, mas eu falo de pecados que produzem uma ruptura no nosso ser, que são tão profundos, que deixam causas tão profundas em nós, que são capazes de dificultar a gente ser quem é. A conversão é a oportunidade que nós temos, já à luz do Evangelho, a gente descobrir o que em nós precisa ser modificado, precisa ser retomado, porque às vezes nós vamos nos distanciando, a gente vai se distanciando de nós mesmos. É muito fácil a gente se perder. Como esse rapaz que se perdeu e chegou a esquecer quem ele era. É interessante que no Evangelho do Filho Pródigo, nós temos neste rapaz um processo de esquecimento do ser. O pecado que ele cometeu foi tão profundo, o Evangelho não diz quanto tempo ele levou para gastar essa herança. O que a gente sabe é que, ao gastar o dinheiro que o pai havia lhe dado, ele gastou também a sua essência. Ele foi perdendo a noção de quem ele era. Junto com o dinheiro que foi embora, foi também embora a dignidade, a inteireza, a sua verdade pessoal foi ficando ofuscada, e esse menino foi perdendo a capacidade de estar no lugar certo. Porque a conversão é a gente viver essa satisfação de sentir que nós estamos no lugar certo. Hoje, você, eu, se nós não negligenciamos as nossas lutas, se a gente fez de tudo para superar as nossas mazelas, a gente ficou no lugar certo. Eu fico vendo o viciado, por exemplo. Pode ser que esse menino também tenha vivido algum vício. Esse filho pródigo do qual se refere o Evangelho. Mas o vício faz isso com a pessoa. Retira a pessoa do seu lugar, do seu posto. O filho esquece que é filho, o pai esquece que é pai, o irmão esquece que é irmão, a mãe esquece que é mãe, a filha esquece que é filha. Porque o vício vai retirando de nós a capacidade de decidir de maneira amorosa por nós mesmos. Então eu, se sou viciado, eu perco a minha capacidade de ser pai. Eu negligencio a minha oportunidade de ser irmão, de ser filho, de ser amigo. Porque o vício, ele penetra no mais profundo da pessoa e retira dela a capacidade de decidir. E toda vez que nós não somos capazes de decidir, nós também não somos capazes de amar. Porque o amor não é um instinto. É uma opção. Eu posso até ser movido ao amor. A minha natureza me leva ao amor. Mas quando eu chego lá e preciso amar, eu faço uma escolha. E se eu estou privado da minha capacidade de escolher, eu jamais serei capaz de amar alguém. É por isso que a gente precisa fazer de tudo para se superar, para superar dentro de nós o processo das carências. Porque o que é a carência? Uma amarra interior. O carente é aquele que está sempre amarrado nas suas necessidades. Ele jamais será capaz de sair de si mesmo. Ele vai sempre olhar para o outro como uma oportunidade que ele tem de satisfazer-se através do outro. E isso, minha gente, é um processo tão complexo que não é só o carente que pede amor, não. É aquele que também fica oferecendo o tempo todo
como se ele fosse uma máquina de fazer caridade. Também ele não está sendo livre. Interessante isso, né? A gente identificar que até mesmo quando a gente quer amar demais, muitas vezes nós não estamos agindo por um valor, mas por uma necessidade, por uma falta de liberdade interior mesmo. É por isso que quando nós assumimos essa maturidade como um projeto de vida, a gente vai saber dizer não e sim, e o nosso amor vai ser um amor mais equilibrado. Não vai ser um amor de posse, nem tampouco vai ser um amor de autodesprezo o tempo todo. Quando a gente perde a liberdade interior, nós perdemos os atributos humanos, que é amar, sermos verdadeiros, sermos inteiros, sermos justos. Muitas vezes eu não consigo ser justo porque estou amarrado interiormente às minhas carências materiais lá da minha infância. Então hoje eu quero tudo para mim. Não consigo dividir nada com ninguém. A conversão é a gente colocar tudo isso à mesa e a gente começar a identificar onde é que nós precisamos crescer. Volto a dizer, o nosso pecado, as nossas necessidades nos retiram muitas vezes do lugar que a gente precisa ocupar. Como aconteceu com aquele menino? O que será que fez esse rapaz sair de casa? A gente pode imaginar, né? O que nos faz sair de casa? O que nos faz trocar as pessoas que nós amamos pelos desconhecidos? Faz a gente ser ingrato, muitas vezes com pai, com mãe, com pessoas que cuidam de nós. As nossas amarras interiores, a nossa falta de liberdade. Ah, padre, mas será que ele não queria só uma aventura? Mas se ele queria só uma aventura, por que pedir a herança? Ele poderia muito bem, pai, vou dar uma volta, conhecer o mundo e volto. Pedir a herança naquela época era como se você decretasse a morte do seu pai. Pedir a herança no contexto evangélico significava isso. Que quando é que a gente pega a herança do pai? Quando ele está morto. Então ali, aquele menino estava dizendo ao pai que ele não queria mais ser filho dele. Aí foi viver uma vida de erros, até que chegou a solidão, chegou a fome. E aquele fundo do poço, como a gente gosta de dizer, né? Há pessoas que usam a expressão fundo do poço para poder dizer que já não há mais recurso a ser buscado, estamos na pior de todas as misérias. Aquele menino acordou. E ele acordou para aquilo que ele podia ser, mas ainda não tinha chegado ao que de fato ele era. Porque a primeira possibilidade que ele trabalhou foi de voltar e ser um empregado de seu pai. Olha o que o pecado faz com a gente. O pecado faz a gente esquecer quem a gente é. Aquele menino não acordou para a filiação. Ele acordou para a possibilidade apenas de ser escravo na casa de seu pai. Ser tratado como um de seus empregados. Porque ele sabia que o pai era um homem generoso. Tratava bem os seus funcionários. Porque naquele tempo também tinha escravidão. Tratava muito bem os seus funcionários e ele pensou, volto para a casa do meu pai, vou ser tratado como um dos empregados e vai ser muito melhor do que ficar aqui nessa miséria. E assim ele fez. Reconciliou-se, pôs o orgulho no bolso, porque a gente é orgulhoso, né? Depois de tentar uma vida e isso não dar certo, a gente ter coragem de ir lá, olhar nos olhos daqueles a quem a gente magoou, a quem a gente traiu, não deve ser fácil. Graças a Deus eu nunca precisei passar por essa situação. Mas esse menino precisou colocar o orgulho no bolso e foi lá. Só que ele não teve nem tempo de formular o discurso que havia preparado para o pai, pedindo ao pai que o tratasse como um dos empregados. A música fala de maneira muito sofisticada, muito poética. Nem deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço o mal que eu fiz. Sabe por quê? Para o pai, nada havia modificado. Como disse
Papa Francisco, no seu livro, O Nome de Deus é Misericórdia. Ali aquele homem era pura misericórdia. Que é justamente a misericórdia é um movimento de um coração que não se prende ao erro cometido do outro. A misericórdia é essa oportunidade que nós temos de acomodar a miséria do outro dentro de nós. Não para nos tornar mais miseráveis do que nós somos, não. É para curar essa miséria dentro de nós. A miséria do outro só pode ser curada através do amor que nós amamos. O outro deixa de se sentir miserável quando nós lavamos a miséria dele no amor que nós podemos oferecer. O outro só pode deixar de ser miserável quando nós o abraçamos com o nosso olhar. Eu gosto de dizer isso, né? Antes de braços que abraçam, o primeiro abraço é do olhar. Porque a gente se sente rejeitado não é com a palavra que o outro diz. A gente se sente rejeitado primeiramente é com o olhar que o outro nos oferece. Não adianta nada você dizer ao outro seja bem-vindo se o olhar não disser a mesma coisa. E naquele momento, o menino foi abraçado pelo olhar do pai. Foi o olhar do pai que o encorajou a correr na direção dele. As misérias daquele menino foram lavadas pela misericórdia do pai. Tudo aquilo que ele havia preparado como argumento para tentar voltar a viver ali na propriedade do pai, apenas como um empregado, não precisou de ser dito. Aquele discurso todo foi esquecido no meio do caminho, porque o pai o ofereceu um olhar que abraçava. Minha gente, começar a quaresma acreditando que nós temos o olhar misericordioso de Deus para lavar todas as nossas iniquidades é tão confortável, é tão motivador. A gente acreditar nesse Deus que é misericórdia, que não se cansa de nós, que não se cansa de mim, que não se cansa de você. Acreditar que essa nossa miséria, porque todos nós nos sentimos miseráveis, basta a gente ser verdadeiro. Se você é verdadeiro, se você olha para a sua vida, para a sua realidade, para as suas atitudes, pensamentos, você sabe que você é miserável. Nós ainda hospedamos tantas coisas ruins dentro de nós, no nosso temperamento. Nós ainda somos injustos, nós ainda somos mentirosos, nós ainda somos infiéis. Tudo isso nos coloca numa condição de miseráveis. Mas acreditar que a misericórdia de Deus lava essa miséria, transforma essa miséria, e que este tempo de quaresma é um tempo especial para os miseráveis. Sejam bem-vindos todos os miseráveis, que este tempo litúrgico é preparado para nós. Todas as liturgias celebradas de manhã, de tarde, de noite, seja a liturgia da palavra, seja a liturgia eucarística, a liturgia das horas, que é essa oração oficial da igreja, tudo vai girar em torno do pecador que se arrepende de seus pecados. Perder essa oportunidade, viver essa quaresma esquecido dessa possibilidade, seria um crime contra você. Perder a oportunidade de mergulhar a sua alma na misericórdia de Deus. O significado das cinzas é tão interessante. O padre passa uma cruz de cinzas sobre a nossa testa, sobre a nossa cabeça, para nos recordar que nós somos do pó, frutos do pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos. E que essa breve passagem pela vida deve ser qualificada, vivida com muita humildade, com muita simplicidade, para que Deus tenha acesso ao nosso coração, para que Ele nos arranque da nossa indigência. Mas aí eu sei que eu e você também sofremos de orgulho. E às vezes nós ficamos cristalizados numa postura orgulhosa. Sabe qual é? É aquela pessoa que acostuma-se com os defeitos que tem, com os pecados que pratica. Deixa de se acusar.
Você sabe que isso é um fruto do diabo em nós, né? Terrível isso. Quando a gente deixa de se acusar do pecado que comete. Quando a gente se acostuma a ser preconceituoso. Quando a gente se acostuma a ser fofoqueiro. Quando a gente se acostuma a ser injusto. Quando a gente se acostuma a ser promíscuo, infiel. Quando a gente começa a guardar na estrutura da nossa mente uma conduta pecaminosa, quando a gente não se acusa mais de destratar a mãe, de destratar o pai, de ser grosseiro com as pessoas, a gente perde a oportunidade de mergulhar a nossa miséria na misericórdia de Jesus. O perdão, ele é fundamental à vida cristã. Se você quiser se manter cristã, você necessariamente terá que viver a dinâmica de perdoar e ser perdoado. Porque as pessoas vão errar com você, você vai errar com as pessoas, e os erros que nós cometemos entre nós agridem diretamente o coração de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é comunhão. E toda vez que eu não consigo ser amor, perdão, comunhão, de alguma forma eu firo a presença de Deus em mim. Às vezes nós temos uma visão um pouco fantasiosa de como é que o nosso pecado atinge o coração de Deus. Como se Deus estivesse nos céus sendo apunhalado pelas nossas ações. Você pode pensar diferente. Deus é ferido com o nosso pecado em nós mesmos. Porque eu hospedo a presença de Deus. Você hospeda a presença de Deus. E toda vez que você não está sendo uma pessoa boa, toda vez que você está sendo cruel com alguém, toda vez que você está na prática da injustiça, da infidelidade, da desonestidade, você está ferindo a imagem e semelhança de Deus em você. É por isso que o nosso pecado atinge diretamente o Deus que nos habita. Consequentemente, machuca-nos. Porque toda vez que eu estou ferindo a Deus, eu estou me ferindo também. E o contrário também é verdadeiro. Fora da dinâmica do perdão, não há vida cristã. Porque o tempo todo nós vacilamos. Infelizmente, como dizia São Paulo, nem sempre nós somos capazes de fazer o bem que nós gostaríamos de fazer. Então a nossa atitude, machucada pela nossa limitação, que nós chamamos isso de pecado, que é tudo aquilo que nós reconhecemos em nós como matéria grave, houve liberdade para fazer, consciência, né? Vontade. Então tudo aquilo que no meu comportamento, no meu pensamento, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, pode ferir alguém. Ou então aquele mal que eu faço a mim mesmo. Posso viver em constante estado de pecado, por exemplo, quando eu não tenho amor próprio. Quando eu escolho o pior da vida. Acontece muito. Muitas vezes, movido pela minha falta de amor próprio, eu vou escolhendo o que na vida tem de pior. E aí eu vou comprometendo a minha felicidade, a minha realização humana. Por isso que o perdão ele vai ser em 3 dimensões. O que eu peço a Deus, e é diariamente, que eu preciso pedir, porque o tempo todo eu estou falhando como ser humano. Então eu peço perdão ao Deus que me habita, por desrespeitá-lo, por não corresponder, por não ativar os dons que Ele me deu. Mas se nós quisermos ser cristãos, nós precisamos aprender a viver a dinâmica do perdão. E hoje eu trago aqui, a gente abriu
a caixinha de perguntas para facilitar a sua participação no Direção Espiritual. Você pode fazer essa pergunta por meio do meu Instagram. Se você não me segue ainda, é @PE Fábio de Melo com um L só. PE Fábio de Melo, arroba não, né? PE Fábio de Melo com um L só. A Cíntia, ela me escreve e me diz assim: Padre, quando digo que perdoo, mas não consigo conviver com a pessoa, eu continuo em pecado? Veja bem, é uma questão bastante ardilosa, bastante difícil. Primeiro porque nós temos uma visão muito romântica e que às vezes dificulta nos ver a realidade. Quando eu perdoo alguém e quero restituir aquela presença na minha vida, eu vou viver uma experiência do perdão. É o perdão da reconstrução. É como você não querer desistir de uma pessoa que é muito especial para você. Ela errou. Você já chegou à conclusão de que aquele erro não é o suficiente para você retirá-la da sua vida. É um direito seu querer a reconstrução, desde que a outra pessoa também queira reconstruir com você. Porque ela vai pedir perdão, você vai aceitar o pedido de perdão que ela fez, e juntos vocês vão reconstruir o vínculo de vocês. Esta é a dinâmica da vida amorosa. Todo mundo que se ama precisa fazer isso sempre. É claro que vai depender da qualidade do amor que nós temos. Há pessoas que mesmo se amando se ferem muito. E a gente precisa pensar na qualidade desse amor que fere o tempo todo. Porque o amor, ele é um motivo interior que precede qualquer outro motivo, que nos dá, aquele desejo de ser cada vez melhor para aquela pessoa que a gente ama. Então esta é uma experiência. Eu perdoo e quero restituir aquela presença na minha vida. Não quero perder. E às vezes nos aconselhamentos que a gente faz, a gente vê muitas situações assim. Por exemplo, uma traição no casamento, que às vezes uma das partes trai o vínculo matrimonial assumido, e a pessoa que foi traída quer reconstruir o vínculo, não quer perder aquela família por causa de uma traição. É ruim viver a traição? A traição fere, a traição retira a confiança, mas pode haver a possibilidade de se reconstruir um casamento a partir do perdão. Minha gente, a traição, ela pode muitas vezes acontecer e ter sido apenas um ato falho, um momento de fraqueza, e aquilo não compromete o segmento do vínculo, porque houve o perdão. E é claro que quando nós falamos de perdão, é aquela oportunidade que você tem de guardar o suficiente da experiência para não perder de vista o que aconteceu, mas também esquecer o suficiente para aquilo não continuar machucando. Porque também não faz sentido, quando você escolhe perdoar, você ficar remoendo o passado toda hora. Porque isso dificulta muito a experiência da continuidade. Muitos casais que precisaram viver a experiência do perdão, depois têm dificuldade porque o tempo todo aquela traição é trazida à tona. Ah, mas você lembra o que você me fez? Isso não facilita a experiência do perdão. Porque o perdão, minha gente, ele não é uma realidade que acontece de uma única vez. Quem dera fosse.
No momento em que você decide, digamos que o esposo te traiu. No momento que você decide perdoá-lo, ali você iniciou um itinerário de perdão. Mas não significa que você já esteja curada. Você tomou a decisão do perdão. E aí, mediante oração, mediante o cultivo da espiritualidade, o Espírito Santo vai lhe ajudando a viver e concretizar a experiência do perdão que você iniciou. E é claro que seu esposo também vai contribuir na reconstrução, na edificação do perdão que você ofereceu a ele. Como? Mantendo-se fiel, estando mais presente, compreendendo a fragilidade que ele despertou em você no momento em que você descobriu a traição. É porque quando você descobre que foi traída, a primeira coisa que lhe ocorre é a insegurança. Meu Deus, não sou suficientemente boa para ele. Ele precisou arrumar uma outra. Então, quando você está reconstruindo a sua experiência conjugal, por causa de um perdão que você concedeu, você está em processo de feitura deste perdão. E é claro que seu marido vai ajudar, diminuindo essa insegurança que ele provocou em você quando ele traiu. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.